Olá, o nosso encontro agora é aqui no Manchete Podcast. E no episódio de hoje eu converso com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, Marcelo Feres, a quem desde já agradeço pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, Arnaldo. É um prazer estar aqui participando com você desse momento, né? E a gente que já tinha antes, né, sempre esse espaço de diálogo, tenho certeza que aqui a gente vai conseguir manter e aprofundar. Marcelo, vamos falar dos casos mais recentes que têm acontecido no país inteiro. Infelizmente, o país registrou casos graves de violência em ambiente escolar e isso causou uma comoção muito grande, mas também uma preocupação muito grande. Recentemente, você realizou uma reunião para alinhar estratégias de segurança para a escola. Eu queria que você contasse para a gente o que tem de boataria, o que tem de verdade em relação à violência no ambiente escolar em campus e o que a Secretaria de Educação tem se preparado para enfrentar esse momento. Arnaldo, esse é um assunto que requer muita atenção, é fato, né? A gente tem procurado cuidar, nos informarmos. A questão da comunicação, ela é estratégica nesse momento, tanto no sentido da gente ter informações precisas, quanto também de termos informações falsas, as chamadas fake news também, elas nesse momento de incerteza, ela acaba ganhando há uma credibilidade, ainda que artificialmente, mas ganha-se credibilidade porque as pessoas acabam entrando em pânico. Então, nas nossas escolas, se a gente entender a realidade histórica, nós vamos ver que violência sempre houve, mas nunca podemos pensar na violência tendo uma perspectiva de uma onda de violência escolar. Então, vez por outra, você tem situações, não no sentido de chegar ninguém para estar, de alguma maneira, né, atacando a vida, mas ações violentas, elas acabam acontecendo dentro e fora da escola, porque isso é parte da nossa sociedade. A escola é um ente da sociedade. Mas o que a gente tem vivenciado recentemente realmente preocupa bastante. Primeiro, porque a gente tem uma sociedade, sim, que ela está cada vez mais adoecida. E é papel da escola, de alguma maneira, ajudar na preparação dos futuros alunos. E certamente essas crianças de hoje serão cidadãos e uma experiência ruim educacional, ela pode também, não necessariamente, mas pode ensejar algum tipo de revanchismo no futuro. Então a gente tem uma preocupação imediata, mas temos uma preocupação de longo prazo. Por isso as estratégias estão sendo pensadas assim. E daí essa reunião que nós fizemos, né, foi uma reunião que nós chamamos as forças de segurança que atuam no município, então a Polícia Militar, também a Polícia Civil, representantes, né, da Polícia Militar, Civil, também da Guarda Civil Municipal, da Segurança Pública e nós, gestores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. O objetivo foi justamente de alinhar comunicação e estratégias de ação também, porque é necessário nesse momento, primeiro, tranquilidade para os gestores públicos, para poder repassar essa tranquilidade também para os pais, os estudantes e também os profissionais da educação. E a comunicação disso ela é bem complexa, porque muitas das vezes uma informação mal passada, ela vai ganhar um contorno, muitas das vezes, de uma informação que gere pânico. Então, o objetivo, essencialmente, foi justamente criar essa condição para que a gente tenha um protocolo de comunicação e de ação. Posso detalhar um pouco mais esse protocolo na seguinte perspectiva. Primeiro, a gente precisa entender que essa responsabilidade é conjunta, né, de cuidar das crianças. Isso precede esse momento. Os pais devem estar próximos dos seus filhos, dialogar com seus filhos. Isso é necessário permanentemente. Além disso, é preciso que os pais, nesse momento, passem também a acompanhar um pouco mais os filhos, por exemplo, o que tem na mochila dos filhos, né? Tem crianças de diversas idades, adolescentes de diversas idades. Então é bom, de vez em quando, dar uma olhada como é que está, porque muitas das vezes a criança pega algo e leva para a mochila. Isso também vale nas nossas escolas, né? Estamos orientando os nossos diretores e professores a ficarem atentos. É claro que não dá para fazer uma revista em todos os alunos, mas vez por outra fazer, ainda que no modelo amostral, por exemplo, pega uma sala de aula, revista, isso dá um tom de segurança também, mostra que a escola está preocupada com a segurança de todos os alunos. E além disso, a gente ter um manual específico, assim como no período da pandemia, nós fizemos um manual para os gestores escolares, que é um manual que orienta como se deve proceder naquela época para o caso de suspeita de Covid. E agora nós vamos, na próxima semana, entregar para a rede um manual que orienta para como lidar, passar segurança, orientar os pais e tomar as providências cabíveis também em casos de se confirmar qualquer situação de emergência em relação à escola. Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo nesse manual é fazer com que os profissionais se sintam mais seguros e orientados, porque nós não podemos sobrecarregar a rede de segurança. Às vezes, com um fato ou factoide ou uma fake news, começa a se fazer denúncias diversas, né, na rede de segurança, isso atrapalha o trabalho que deve ser feito de inteligência que eles têm. Então, a orientação nossa, por exemplo, é que se algum adulto numa escola nossa, por exemplo, encontrar alguma situação dessa, que pode ser, às vezes, um cartaz,
algum símbolo de violência escolar, porque pode ser uma simbologia, não necessariamente um armamento, ele precisa ser, ao ser o primeiro adulto a identificar isso, isso é fruto da própria reunião que nós tivemos, como orientação das forças de segurança, né? Ele deve ser o único adulto ao pegar e já retirar isso de circulação em absoluto, não fotografar, se procurar diretamente o diretor da escola, que por sua vez deve levar diretamente as forças de segurança, a polícia para fazer a denúncia. Nada de denúncia online, porque você não tem evidência nenhuma. Então, fazer esses registros online não contribuem, porque aumenta a quantidade e não tem agilidade no processo. Então, isso foi identificado. Não faz muito sentido ficar repassando, notificando, fotografando. Pelo contrário, a informação tem que ser passada com precisão. E, para além disso, marcamos também, na próxima semana, uma reunião com todos os diretores da nossa rede municipal. No horário específico estarão presentes os representantes das forças de segurança para também palestrar, orientar todos os nossos diretores da rede municipal, além de outras capacitações. Então, é um conjunto de ações, isso não vai ficar limitado somente a isso, mas como um produto dessa primeira reunião e para a realidade que a gente tem em Campos hoje, atende para que a gente tenha segurança de manter as crianças na escola, que é uma coisa muito importante, Ana. Porque muitas das vezes as pessoas estão se antecipando e eventualmente se fala de determinada data que não deve ir para a escola. Sim. Alguns alunos, ficamos sabendo de situações, alguns alunos que não querem uma determinada prova, daqui a pouco começam até, eventualmente, não estou falando necessariamente de campus, a criar esses factóides, no tal dia não é bom ir, aí de repente você vai ver, não tem nenhuma fundamentação e as pessoas começam a ter pânico. Então, o primeiro passo chegou a informação, procure saber de onde procede essa informação, qual é a fonte da informação, e não repasse adiante, senão a gente cria, ainda que sem querer, um ambiente de pânico que não vai ajudar na segurança escolar. Marcelo, São João da Barra, por exemplo, anunciou possíveis licitações para cerca elétrica, alarme, essa questão de infraestrutura de segurança nas escolas. Tu falou São João da Barra é uma rede pequena, 38 escolas, né, um município que recebe muito royalties também, então tem muito recurso. E no caso de Campos, que é uma rede muito mais complexa, muito maior, há algum planejamento nesse sentido também de investimento em equipamentos de segurança para as unidades escolares? Uhum. Na verdade, esse planejamento ele já está em curso, mas ele ganha celeridade na medida em que a gente identifica que pode contribuir, principalmente para um reforço da estrutura que já existe. As nossas escolas municipais, elas funcionam com processo de porteiros e vigia, de forma a ser atendida 24 horas, mesmo nos finais de semana. Então, a gente tem sempre um nível de acompanhamento e de cuidado na escola. Mas a gente entende, por exemplo, essa agenda da questão da segurança eletrônica, da vigilância eletrônica, principalmente, por meio de câmeras, eventualmente um botão de pânico para uma situação, não respondendo, sabe, Arnaldo, apenas esse momento que a gente está vivendo, considerado pela própria Polícia Militar como uma onda, né, que é o momento. Mas a gente entende que, a partir de agora, nós não podemos recuar em relação a ter boas práticas de segurança nas nossas escolas. Eu acho que esse ponto chama atenção, mas nós não podemos traduzir isso como sendo uma coisa iminente que pode acontecer em qualquer escola a qualquer momento. Mas as boas práticas de segurança nós vamos implementar e isso envolve a aquisição de equipamentos, recursos tecnológicos que vão estar nos ajudando no seu devido tempo, porque isso passa por um processo licitatório, então não é uma ação imediata, mas a decisão está tomada nessa direção. E a questão pedagógica, tem também projetos, programas que vão ser desenvolvidos para esse momento, para tentar evitar outros momentos como esse? Exatamente. Esse é o ponto que a educação tem a obrigação de se antecipar, né? Como eu falava, a educação ela tem essa capacidade de estar preparando gerações futuras. E se a gente não fizer isso bem feito, o preço vai ser cobrado de alguma maneira. E se a gente olhar, quando eu falo isso, eu não estou colocando apenas o município de Campos ou São João da Barra, estou falando a política educacional no âmbito do país, né? Historicamente, a gente sabe que a gente tem um país que a valorização da educação está muito colocada no discurso, mas a prática ainda deixa a julgar, por exemplo, pela atratividade dos profissionais da educação, em termos de escolha dessa profissão. Os jovens não escolhem a área da educação como suas primeiras opções. Então, isso são sinais evidentes de que não é uma área muito valorizada. Há sinais de valorização recente, mas ainda não altera esse histórico. Então, a gente entende que, pelo lado da educação, é preciso a gente promover uma cultura de paz. Mais do que tratar a violência, é fazer com que essa violência não seja desenvolvida. E essa não é uma agenda nova também, é uma agenda que já existe, há ações nessa direção dentro da secretaria, inclusive, mas a gente vai intensificá-las. Então, uma proposta que a gente está construindo com o próprio Legislativo, né, no sentido da gente ter uma Semana Municipal da Cultura de Paz.
Então, a gente está definindo a data, é uma ação que está sendo feita a quatro mãos, mas com o objetivo da gente estar permanentemente sensibilizando toda a sociedade em relação à importância da cultura de paz, com ênfase nas escolas. É claro que a cultura de paz ela cabe em todo o espaço, mas a partir dessa agenda, a nossa resposta sistêmica é que anualmente teremos uma semana dedicada com ações, com várias ações de caráter pedagógico, mas mais do que isso também estamos com ações que vão ser mais pontuais, já acontecendo nas nossas escolas a partir de agora. Né? Por incrível que pareça, ações do tipo que a gente já tem experiências que estão sendo desenvolvidas no primeiro momento, ainda experimentais, claro, isso vai ganhar escala, mas ações como, por exemplo, fazer com que se tenha um conhecimento com a meditação para o jovem, a meditação para crianças e adolescentes, é algo que permite que ela possa se desenvolver, se entender mais, e muitas das vezes a escola fica com a dimensão curricular muito restritiva a esses assuntos, e são hoje cabíveis. Então, a gente tem projetos nessa direção também, que é estar presente na escola, trazendo e promovendo a cultura de paz como um elemento fundamental. E também uma escuta ativa. Ela é fundamental na medida que a gente identifica alunos que estão tendo comportamentos diferentes. Os próprios pais podem ajudar muito nesse sentido, Arnaldo, porque é fato que quem lida no dia a dia com a criança, se percebe algum tipo de comportamento diferenciado, se ele também se comunica com a escola está preparada para também fazer essa devolutiva, é um processo. O serviço público ele não reage tão rápido às necessidades, até porque nós estamos falando de rede, mais de 230 unidades escolares, a gente não consegue dar uma resposta que seja urgente. É possível ter mudanças, procedimentos, mas ações como essa devem ser aculturadas, ou seja, a escola tem que estar permanentemente em condições de estar acolhendo, que a questão não é uma questão de atitude isolada, a escola tem que ser um espaço acolhedor. E os nossos profissionais, num processo de capacitação continuada, podem estar ajudando nisso seguramente. Marcelo, esse assunto é extremamente importante, mas até aproveitando a sua presença aqui dessa primeira vez, né, desde já deixando o convite para outros, porque é um assunto que realmente não se esgota, eu queria ouvir a sua opinião em relação a alguns trechos, algumas falas que foram ditas aqui por outros entrevistados. Eu vou começar falando sobre a situação que quem trouxe aqui foi o vereador Rogério Matoso e depois também a presidente do Prosep, Elaine Leão. Falta de vagas nas escolas. Isso aconteceu nesse período, conseguiu se resolver, está em processo de resolutividade. Qual é o panorama hoje e o que levou a essa falta de vagas que os próprios, que o vereador e a presidente do sindicato trouxeram aqui nas entrevistas do Manchete Podcast? Bom, eu não tive a oportunidade de assistir, eu não sei o tom como essa informação foi passada, mas se a gente se restringir ao dado, eu concordo com o dado. Há falta de vagas na rede municipal de Campos, tá? Agora, é importante deixar claro, isso eu pude, pelo menos com o vereador Rogério Matoso, acho que ele chegou a tratar esse tipo de informação direto ou indiretamente, não me recordo, mas é o seguinte, por que que há? Porque quando você tem uma educação pública que melhora de qualidade, você começa a ter uma atratividade maior. Então, muitas escolas de bairro que fecharam não voltaram a reabrir. Então, você passa a ter também um público que antes estava na escola particular e hoje, entendendo que há melhorias, sempre haverá mais melhorias a serem feitas, mas há melhorias, é uma questão comparativa. É só olhar Campos como estava em termos de educação, mesmo pré-pandemia. Né? Como aconteceu, a pandemia intensificou esse prejuízo do ponto de vista de estrutura, mas mais do que estrutural, também a questão pedagógica, interrompeu-se as aulas, interrompeu-se regência, ou seja, as perdas foram muito grandes. E com esse processo de resgate que a gente está fazendo, torna-se mais atrativo, para além da questão econômica. Se você sabe que uma creche, foram vários os casos, por exemplo, de pessoas dizendo, poxa, a creche está no padrão de creche particular. Né? Não que isso para nós seja uma referência, mas sim que tenha qualidade, tem que ter qualidade. Então, quando a educação melhora, naturalmente, a gente também consegue ter, na perspectiva da política pública, uma atratividade melhor. Como é direito de todos a educação, nós não estamos preparados para atender todos, até porque quem pode pagar por uma unidade escolar, creche ou escola particular, se não estiver satisfeito com a educação pública, ele tem a alternativa de sair. Mas o público típico da educação pública, que é aquele que não tem essa condição de pagar, ele conta com as matrículas. Então, hoje nós temos uma atratividade maior, portanto, mais pessoas procuram. Uma parcela que não consegue a vaga, vai para a escola particular. Agora, temos um compromisso, que é importante deixar claro. A idade de creche, ou seja, as crianças de 0 a 3 anos, elas não têm a escolarização como uma obrigatoriedade. Os pais podem ou não levá-la para a escola. Mais precisamente para a creche. O que isso significa? Eu não tenho que ter vaga para todos os pais que têm filhos até 3 anos, porque é uma opção deles.
Então, esse número nunca é o número exato, nem em campus, nem em lugar algum. Então, nós temos uma defasagem específica, principalmente em relação à creche. E a gente identificou que dentro de um processo que é um processo regular, de pré-matrícula, matrícula, tivemos vários pais que, na nossa interpretação, a gente não pode intervir nisso, porque até então, né? Se não tivesse aquela vaga numa creche pública, talvez procurasse uma creche particular. Foram vários casos que a gente ouviu nesse sentido. Então, até então, nós não tínhamos um critério que pudesse, de alguma maneira, priorizar, por exemplo, uma mãe que trabalha ou quem tem uma renda familiar mais baixa. Isso não existia, até o momento não existe em Campos. Por que não existe? Certamente porque a atratividade do passado não ensejava uma necessidade de você ranquear, de você priorizar quem vai entrar. O que nós estamos pensando em fazer para o ano que vem é garantir, por exemplo, que as mães que trabalham e precisam de creche, essas têm uma pontuação, têm uma prioridade. E, eventualmente, quem pode pagar por uma creche, que tem uma renda familiar mais alta, não venha ter prioridade ou entrar no mesmo nível de disputa, vamos dizer assim, da vaga, que uma mãe que precisa. Ou, às vezes, uma mãe adolescente e que realmente precisa de um apoio da creche e a gente não dá isso. Isso é uma experiência de aprendizagem de política pública que eu me orgulho muito. A secretaria não estava ciente disso, a gente não tinha como prever essa atratividade tão alta. Então, o número em creche aumentou muito. Muitos pais que eventualmente poderiam ou não colocar a criança na creche, ou até colocar a criança em creche particular, optaram por vir para a rede municipal. E isso gerou falta de vagas. Nós não tínhamos critérios previstos, não foi um critério que a gente mudou. Na verdade, não existia historicamente. E isso agora faz com que, enquanto gestor de política pública, a gente possa alterar isso e faremos no próximo ano, para garantir vagas para quem mais precisa. Porque eu não posso garantir uma vaga para qualquer criança que nasça em Campos e tenha de 0 a 3 anos, porque não é obrigatório para os pais colocar essa criança na escola. Agora vamos falar de 4 anos em diante. Nesse caso é obrigatório. E aí a nossa rede municipal conseguiu atender a todos os alunos que procuraram, porque isso é a idade obrigatória. Porém, esse atendimento, ele pode, e ainda nesse primeiro semestre será melhorado. Por quê? Porque a gente tem escolas diferentes, há uma rede heterogênea, escolas mais novas, escolas mais antigas, estruturas de escolas que são alugadas, escolas no interior. Você tem uma gama de variações que faz com que muitas das vezes a distância entre a casa do estudante e a escola, Campos tem um problema crônico pela sua dimensão territorial de mais de 4.000 quilômetros quadrados, né? A gente tem aqui 2,5 vezes o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, pelo menos. Então o transporte é sempre um desafio. Embora nós tenhamos transporte escolar, ele não atende a esses alunos que estão na área urbana. Então, é preciso que a estrutura de transporte público, na medida que ela vai melhorando, e o governo está fazendo ações nessa direção também, isso vai se tornando mais viável, porque hoje a gente tem uma crise no transporte público que impacta também na questão da mobilidade urbana e, naturalmente, eu posso ter vaga, mas essa vaga está distante para um pai, que às vezes tem que usar bicicleta. Então, esse desconforto não é de agora. Estou usando o termo desconforto, em alguns casos é desconforto, e outros é uma impossibilidade. Então, a gente faz transferência de alunos, tá? De forma que possa retirar o aluno de uma escola e passar para outra. Como o primeiro trimestre, né, até março, é muito tenso para nós, porque nós estamos falando de 55 mil alunos, pelo menos, e esse ano aumentamos o número de vagas, né? Então, nós temos mais matrículas também. Isso, naturalmente, faz com que a gente tenha que, primeiro, acomodar todos os alunos para estarem estudando. E agora esse processo continua nas próprias escolas que fazem aquelas acomodações. Às vezes um aluno sai da cidade, porque é muito dinâmico. Quando você está falando 55 mil alunos, é a população de muitas cidades no Brasil. Então tem alunos chegando na cidade, tem alunos saindo da cidade. Então esse número ele vai flutuando. E esses alunos vão, de alguma maneira, se ajustando. Então, por exemplo, tem pais hoje que desejam estar em outra escola. Esse processo de transferência está sempre aberto. E nós vamos torná-lo mais eficiente e, eventualmente, até fazer por meio do transporte escolar próprio, que a gente tem uma frota de ônibus escolares, que nós pegamos absolutamente sucateado. Né? Cerca de 20 ônibus, mas que não tinha nada. Nós estamos resgatando. Para alguns pode parecer que é rápido, né? Que você pega, aperta o botão e a frota se renova. Todos que entendem minimamente de política pública sabem que isso demora no poder público. É um processo. O governo federal hoje, por exemplo, é um governo que está com 100 dias. A gente observa uma série de críticas e tal, mas quem conhece política pública sabe que não é rápido. Com 100 dias você entender toda a máquina pública e já está com ela funcionando a todo vapor. Nossa gestão municipal está no 3º ano. Então,
fragilidades do passado vêm sendo hoje apresentadas como soluções. E isso nos dá muita segurança. Então, as falas de crítica com relação à falta de vagas, justificadamente, sim, nós não podemos prever todos os pais que desejam dar de creche, e as obrigatórias, estamos atendendo todas. Inclusive, agora vamos avançar também com a parte do transporte escolar para a educação de jovens e adultos, porque esse também é um grande desafio, identificado no ano passado, e já estamos com uma licitação em curso para termos transporte escolar para a educação de jovens e adultos. Eu queria falar sobre um outro assunto também, que é a questão polêmica da aprovação automática. Campos volta a ter aprovação automática, isso é um reflexo do desempenho que não foi bom no último IDEB? Eu não concordo que Campos tenha aprovação automática. Eu entendo que a gente tem uma opção essa que é a seguida como orientação da Unicef, como é a orientação de qualquer sistema escolar que entende que a responsabilidade da aprendizagem é do sistema escolar, junto com a criança e com o adolescente. A nossa opção está sendo, colocamos por 2 anos, o mesmo tempo de duração da pandemia, uma outra coisa que é a progressão continuada, que não é o mesmo que a aprovação automática. Vamos diferenciá-la. Qual seria a diferença? Porque as palavrinhas podem parecer um jogo, mas não é. Primeiro, vamos começar do porquê disso. Por que a gente teve que tratar isso? Ainda no ano passado, mais ou menos na metade do ano, no final do primeiro semestre, tipo junho, julho, a gente começou a identificar diversos professores dizendo, olha, esse aluno não vai ter condição de avançar para o ano seguinte, vai ser reprovado. E a gente começou a fazer uma escutativa, identificamos que tinha muitos alunos. Em alguns casos era metade da turma ou mais. Você imagina o que significaria, depois de 2 anos de pandemia, aí você volta a criança a ter a oportunidade de estar estudando, e ali você chega no final e reprova. Qual é o indivíduo que gosta de ser reprovado? Tem alguém que tem prazer em ser reprovado em alguma coisa? Né? A ideia de reprovação é de fracasso. Então, o que a gente tem que fazer é estimular. Historicamente, aí é importante entender, Arnaldo, Campos lidera, entre os nossos indicadores ruins na educação, lidera em índice de reprovação. Se a reprovação é um instrumento que ajuda a melhorar a qualidade da aprendizagem, então é um paradoxo. A gente reprova mais, teoricamente só passam os bons, não gosto dessa comparação, mas teoricamente seria essa a indução do raciocínio, e significa dizer então que do outro lado, a criança que está lá é a criança que sabe mais. Bom, se é a criança que sabe mais, quando vem o IDEB, o nosso IDEB sobe. Historicamente isso nunca aconteceu. Então, por um lado, a gente perde na reprovação e a nossa nota do SAEB, né, porque o IDEB é uma composição de indicadores, nossa nota do SAEB também não é um destaque. Então, nós temos que desvelar essa realidade para poder começar a mexer com ela. Então, a aprovação automática é um termo usado, de maneira geral, para você tirar a responsabilidade do sistema de ensino e dizer, está matriculado, você vai seguir e a responsabilidade é todo do aluno, se vai aprender ou não. Progressão continuada é você entender que o aluno que passa com uma média, por exemplo, de 60% de aprendizagem, esse aluno aprendeu tudo? Não. Tem uma parcela de pelo menos 40% que ele não aprendeu, se eu trouxer um raciocínio dessa maneira. Será que ele não tem que continuar aprendendo no ano que vem aquilo que ele não aprendeu esse ano? Então, a progressão continuada é uma ferramenta quando uma rede municipal ou mesmo uma escola, ela cria caminhos para que a recuperação seja contínua. Então, eu tenho o ensino que está acontecendo dentro do currículo e eu tenho uma estratégia, ou na verdade não uma, mas várias estratégias de recuperação da aprendizagem do estudante. No nosso caso, por exemplo, seria um tiro no pé eu pensar em aprovação automática num ano que vai fazer o SAEB, ou seja, passam os alunos todos para o ano seguinte, faz a SAEB e não sabe nada. Então, isso seria uma insanidade. O que a gente aposta, enquanto período muito difícil, Alfredo, Arnaldo, um período muito difícil, é justamente que os alunos possam permanecer na escola. Uma reprovação em escala, em massa, ela levaria muitos alunos a acabar abandonando o processo de ensino-aprendizagem, abandonar a escola em definitivo. E aí nós temos um grande problema social quando isso acontece. Então, seguro que essa decisão, deixando bem claro, foi uma decisão do Conselho Municipal de Educação. Muitas das vezes, você vê assim, até o Poder Legislativo fazendo crítica quando tem cadeira presente. A gente tem cobrado que o Poder Legislativo se faça presente no Conselho Municipal de Educação. Porque na sua ausência, ele não pode depois se colocar contrário a uma decisão que é assim, de um corpo mais amplo do que a Secretaria de Educação. Ou responsabilizar exclusivamente a Secretaria. Né? Porque isso se trata de um diálogo em defesa da educação.
Marcelo, outros assuntos também, outro assunto que foi abordado aqui foi a questão do professor 1, né? Eu recebi aqui o professor Alceni, que veio reivindicar a questão da proporcionalidade aí do novo piso salarial para o professor 1. Qual a situação hoje dessa categoria de professores? E quando que a gente vai ter uma resolução? Porque na entrevista aqui ele disse que você tem uma visão, o professor Wagner tem outra, e existe um parecer estadual que seria mais a favor da visão que o professor Wagner tem em relação a esse reajuste que eles pleiteiam como quem tem direito. Eles têm direito realmente a esse novo valor? Bom, vamos lá. Você colocou vários elementos aí. Esse é um tema importante. Aqui eu me dirijo mais diretamente aos nossos educadores, em particular os professores. Porque não dá para fazer uma resposta dessa pegando do final para o início. Na verdade, nós estamos falando de um contexto, infelizmente, Arnaldo, de alguns anos, bons anos, um grande período, onde tudo ficou congelado em relação aos, vou falar aqui em particular dos nossos profissionais de educação e, mais precisamente, dos professores. Então, direitos não vêm sendo cumpridos há bastante tempo. Nós fazemos a conta das 7 para 8 anos sem que haja reajuste e tal. Então, o que o governo está fazendo? Essa é uma ação de governo, não é uma ação do secretário de Educação ou do secretário de Administração ou de divergência. Vou chegar nesse ponto de divergência também, que na verdade não há, mas a gente pode esclarecer a interpretação sobre isso. Né? Então, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, acabou ficando com uma grande defasagem. Se você for olhar para Macaé, você vai ver algo muito parecido acontecendo em termos de defasagem também salarial. Então, o que aconteceu na essência, nós viemos de uma grande crise, né, econômica, principalmente 2015 para diante, explodiu no Brasil inteiro. Então, essa realidade, ela acabou atacando a todos nós, enquanto servidores, quem é servidor público, é o meu caso, como servidor federal, também há 5 anos sem reajuste, agora estou falando que vai ter um reajuste em maio, essa retomada, mas já são 5 anos sem reajuste, isso está acontecendo. Então, assim, infelizmente, esse aperto de cinto tem acontecido de forma generalizada. O que Campos fez? No ano passado, nós, ao assumirmos em 21, a primeira coisa que a gente fez foi retomar, mudando a lei, retomar a regência de classe. Ou seja, os professores perderam 20% do período da pandemia. Não bastasse a pandemia ter sido um grande problema, com grandes perdas de vida, inclusive, ainda se perdeu o salário, porque a lei dizia que era presença na sala de aula. No primeiro mês de gestão desse governo, fomos lá, mudamos a lei, a Câmara aprovou, e aí foi retomada a regência com a aula, mesmo remota. Então, isso são sinais que a gente vai passando. Né? Aí, na sequência, a gente foi retomando as atividades e no ano de 2022, nós tivemos aí o piso tendo uma alteração de 33%. O que aconteceu foi que nós, como você mencionou, tem um professor generalista, vamos chamar assim, para quem de repente está ouvindo e não conhece essa denominação, 1 e 2, né, que ele dá aula para educação infantil até o 5º ano. Estou chamando de generalista porque ele, na sala de aula, ele cuida de todas as disciplinas. E tem o professor especialista, do 6º ao 9º ano, na nossa rede a gente chama de professor 1, que ele está ali com aula, ele é especialista, ele vai dar aula em matemática, vai dar aula de história, ele não faz esse conjunto de disciplinas com um único professor. Então, são 2 grupos de professores, e no caso particular, o grupo de professor 2, que é aquele que dá aula até o 5º ano, o generalista, eles estavam abaixo do piso antigo. Ou seja, Campos não estava cumprindo nem o piso mais antigo no tempo. E aí o que aconteceu foi que nós fizemos um estudo lá de viabilidade, em função da mudança da lei do Fundeb também, que é importante deixar claro aqui, Campos fez a opção, a gente usa 100% do recurso Fundeb para a educação, ou seja, para pagamento dos profissionais da educação. Só que as pessoas ouvem 100% como se fosse infinito, em alguns casos, né? 100% finito, ou seja, dentro do volume de recursos que a gente recebe. Depois eu posso tratar isso, por que esse recurso não é suficiente e como ele pode se tornar mais adequado. Porque ele vem em função do número de alunos, que tem a ver com o ponto que a gente falou anteriormente. Se eu tiver mais alunos na rede, eu consigo, e aí não é sobrecarregar o professor, não, é simplesmente atender a sociedade. Com mais estudantes, eu terei naturalmente mais condição de ter um 100% com maior recurso, maior volume de recursos. Então, foi feito no ano passado, para o professor 2, foi feito essa correção no sentido de equilibrar com o piso, para que o professor tivesse essa dignidade de estar obedecendo o piso salarial do professor. Eu sou professor, vou te dar um exemplo, pode parecer esdrúxulo, mas o professor 40 horas do Instituto Federal, Brasil afora, piso dele é de R$ 3.200, isso é público. Tá? Só olhar a tabela de baixo piso. Né?
Às vezes, mas tem gratificações? Tem. Se ele tiver mestrado, tiver doutorado, é esforço pessoal, que no nosso caso do professor de campus, a mesma coisa acontece. Se ele tiver tempo de casa, se ele tiver progressão horizontal, né? Tudo isso ficou congelado no passado. E tem a progressão vertical também, né? Quando ele vai fazendo as suas especializações acadêmicas. Da mesma forma que tem no Instituto Federal, com regras próprias, certo? Então, diante de tudo isso, nós conseguimos equilibrar. Só que não foi feito para o professor 1 naquele momento, foi feito para o professor 2, porque o objetivo e as condições do município para a época era tentar garantir o mínimo para todos. E isso foi feito. Em nenhum momento o assunto relacionado a, hoje chamada proporcionalidade, inclusive você mencionou aqui o Ciprozep, eu conversava sobre isso com o Ciprozep e disse, em momento algum, a discussão sobre proporcionalidade aconteceu, pelo menos na Secretaria de Educação, em 2022. O assunto não foi tratado no âmbito da Secretaria de Educação. E eu me surpreendo com esse assunto sendo tratado fortemente, já com uma percepção, talvez, de que isso estaria resolvido no âmbito da Secretaria de Administração, já tinha sido avaliado, já tinha as tabelas, os cálculos, estava tudo certo, e de repente não estava mais certo, e que, por hipótese, poderia ser uma posição contrária do secretário de Educação. Então, quero deixar bem claro aqui, aproveitando a oportunidade, nunca tive posição contrária alguma, inclusive nem posição contrária nesse métier ao professor Wagner, que é um amigo que eu respeito muito e que a gente trabalha muito juntos. Se há algumas divergências na forma de adotar essa condução, elas são absolutamente legítimas e são de governo, e devem acontecer, porque como secretário de Educação, eu estou o tempo todo esticando a corda, puxando para a educação, é meu papel, é dever de ofício, eu faço isso com prazer. No entanto, não existe apenas os profissionais da educação. Nós temos também todos os outros profissionais da prefeitura. Então, há um tensionamento, sim, por várias vezes a gente identifica, e com legitimidade, que é, será que todos os profissionais, ou pelo menos nem são todos os profissionais, os professores, vão tendo toda essa fatia, enquanto os outros profissionais da prefeitura não estão tendo tudo isso? Isso requer um diálogo, absolutamente, eu concordo com isso. A gente tem que tomar uma decisão de governo. Então, qualquer decisão nesse sentido jamais será uma decisão do secretário de Educação, isoladamente, ou do secretário de Administração, ou de Controle, ou da Procuradoria, que são órgãos que ajudam nesse processo. Porque eu não posso deixar de ouvir a Secretaria de Controle, que faz toda a projeção orçamentária e financeira do município. Então, com tudo isso, eu acho que foi um grande ruído de comunicação, de se tentar entender que a posição do secretário era contrária ao aumento de salário do professor 1. Chamo isso de ruído, primeiro porque esse assunto de proporcionalidade eu fiquei sabendo mais pela rede social do que por qualquer agenda oficial. Você mencionou aí a questão até da entrevista que você fez com o professor Alceni, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar por telefone mais de uma vez com o professor Alceni, para tentar até esclarecer o que é isso de proporcionalidade no primeiro momento. Então, o diálogo sempre foi muito fácil, muito simples. Ele tem meu telefone, eu tenho o dele, a gente, quando é necessário, a gente se fala. Mas então, aqui ele falou que não teria um diálogo muito aberto com você. Ele disse isso? Bom, eu realmente, para mim é uma surpresa. É uma surpresa ter esse tipo de interpretação, e eu reforço aqui que eu estou à disposição para qualquer contato, não apenas, né, não vou polarizar em momento algum, é um profissional que eu respeito, professor Alceni, inclusive foi nosso membro do CAC Fundeb, vice-presidente do CAC Fundeb na gestão passada, ou seja, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, gosto mesmo da pessoa dele. Não sei se essa informação também foi, talvez, causada pelo ruído, mas dificuldade de diálogo eu acho improvável que ele tenha usado nesses termos. Talvez o contexto possa ter levado a esse entendimento, porque a gente tem muita facilidade. Não só ele, deixando claro que também os sindicatos, a gente faz agenda sindical a cada 45 dias, a gente tem tido reuniões, devo ter a minha 4ª reunião com o CEP esse ano, deve acontecer, se não acontecer nesse mês de abril, vai acontecer em maio. Tive uma reunião com o Ciprozep, e uma próxima já está agendada. Então, a gente mantém o diálogo permanentemente, porque é assim que se faz política pública no nosso entendimento. Então, não há crise de diálogo. Agora, é fato que, agora falando para o professor 1, diretamente, professor 1 que tem a expectativa, voltando a dizer, da proporcionalidade, hoje eu entendo o que é, não entendi, eu fui orientado a entender, muito depois de eu já estar meio tonto, querendo saber do que se tratava. Né, que tem uma relação dentro do plano de cargos, que não é dito em momento nenhum no texto, por isso eu não tinha deduzido, mas tem a ver com uma tabela histórica de salário. Isso chegou para mim como informação, depois eu fui apurar.
Mas existem outros fatores que nós estamos também analisando ao mesmo tempo, e aí é que entra a grande questão. Nós temos as letrinhas chamadas, né, que é a progressão horizontal, que está sendo liberado. No ano passado ainda nós liberamos o chamado 3% de gratificação por cursos que são feitos. Isso foi feito no ano passado, ou seja, há um processo de descongelamento de direitos. Além de todos estarem recebendo em dia, férias, 13º, tudo como manda o figurino, nós estamos também descongelando. Nós temos, por exemplo, incentivado, isso internamente ainda no âmbito do governo, mas incentivado o estímulo, um incentivo objetivo, inclusive, para professor que não tem o nível superior, que desde 2015, pelo Plano Nacional de Educação, era para nossos professores estarem sendo incentivados para ter nível superior. Isso é melhoria de qualidade. Se a gente quer melhorar a qualidade da aprendizagem, tem que investir também na formação do professor. Então é papel do município fazer isso. E a gente tem procurado discutir isso, não é uma coisa fechada, mas está colocada também. Aí são questões divergentes, que pode ser vista como divergente, porque a educação vai puxar para isso, sim. Queremos que todos os nossos profissionais tenham nível superior, dando a eles, claro, o direito de escolher se vão ter ou não, e o incentivo, que já existe, inclusive, para quem termina um curso, e ele vai conseguir automaticamente ter uma gratificação. Gratificação essa que incorpora o salário e que não estava sendo cumprida, porque está congelada até a data de hoje. Ou seja, a progressão vertical está congelada, é mais um direito. E olha o problema que isso causa. Nós temos alunos, professores, que têm tempo para aposentar e aguardam esse descongelamento para poder receber. Isso incorpora o salário, ou seja, ele leva para a sua aposentadoria. Nós temos que ter sensibilidade com esses profissionais, porque já contribuíram a vida inteira, são professores, se dedicaram, e nós não podemos deixar. Então, a nossa defesa não se trata, volto a dizer, de divergência com ninguém dentro do governo, mas é uma defesa enfática que nós precisamos descongelar. Ao descongelar, a gente tem que pensar também o seguinte: qual é o montante de recursos que a gente tem? Dá para pagar novo piso? Dá para falar em proporcionalidade? Dá para descongelar tudo num único ano? Essa é uma pergunta que eu sozinho não posso responder. Essa é uma pergunta de governo. Agora, não tenho nada contra, absolutamente o contrário. Defendo que os nossos professores possam estar, sim, recebendo aquilo que é de direito e fazendo um trabalho de qualidade, tendo as condições adequadas para trabalhar. Nada disso vem de graça. Tudo isso vem com esforço. Há esforço da Secretaria de Educação, muito esforço, eu diria, da Secretaria de Educação, apoiada pelas outras secretarias e pelo prefeito Vladimir, que é um grande parceiro da educação. E nós temos um grande desafio esse ano, que é o desafio da avaliação que nós temos, que vai compor o IDEB. Então, essas ações são ações que são obrigação do município, mas não significa dizer que, por ser obrigação, devam ser feitas tudo ao mesmo tempo, se não for matematicamente possível. Então, esse é o diálogo que eu acho que a gente tem que tratar, priorizar conjuntamente. Você mencionou um item, e veja que para te responder eu falei de letrinhas, verticalização, né, que é a progressão vertical, tem o piso salarial, está judicializada, aí não é uma questão local, essa coisa está ganhando um contorno meio diferente, porque parece que a portaria teria validade, a portaria que define o piso teria validade até 2022. Não estou nem entrando nesse mérito aqui, mas a gente está buscando informações, conversando com o próprio MEC e tal. Então tem um conjunto de questões que não estão tão bem definidas para que isso seja tratado como se fosse uma indiferença mas está atrasado, já deveria ter feito desde janeiro. Bom, na verdade, já deveria ter sido feito desde janeiro de 8 anos atrás. E não foi feito. E esse governo está fazendo, sim. Então, é claro que a situação, às vezes, acaba indo para uma linha mais, para além da discussão da educação, ela entra numa linha absolutamente normal, que é a linha da política. A educação não funciona sem a política. A relação os caminhos por onde a educação pode avançar. Mas nós estamos absolutamente tranquilos e seguros que os professores 1 e 2, mas em particular aqueles que estão mais tensos, né? A gente entende isso, devem ter os seus direitos cumpridos. Não há por parte desse secretário nenhum posicionamento contrário ou divergente de qualquer outro membro dentro da prefeitura. Mas há sim uma priorização que a gente deve ter para garantir que esses direitos sejam cumpridos no todo. Não adianta dar um passo sem ter sustentabilidade para mantê-los. Marcelo, nós estamos chegando ao tempo já de 2 programas, né? Então diretamente, só para dar um retorno, porque a gente vai ter que marcar outra oportunidade para falar sobre esses assuntos específicos. Chromebook, que é uma questão que se arrasta há muito tempo. Tem nova licitação? Tem data? Já tivemos a licitação, isso é a melhor notícia que a gente pode dar aqui, porque o que eu já fui cobrado em relação a esse Chromebook, tirando a brincadeira, isso é uma política pública, isso não é uma brincadeira, não. É muito sério,
porque a gente precisa cada vez mais dar condição para os nossos professores estarem dentro de um modelo digital, efetivamente, não apenas. A questão da tecnologia é meio, mas a gente está investindo nessa direção porque é necessário. O mundo projeta um outro perfil de trabalhador para essas nossas crianças. E nós tivemos a alegria de ter o processo licitatório, ele já está na sua fase de conclusão, ou seja, já tem um vencedor em relação à questão dos equipamentos. Não é só Chromebook, tá? Tem também computadores novos para as escolas, mas são as etapas que temos que aguardar até ser homologado e, na sequência, ter o prazo de entrega. Mas eu estou muito otimista que a gente vai ter, talvez, aí é tempo de entrega e homologação, essas coisas que são muito protocolares da necessidade do processo licitatório, mas eu quero crer que até o final de maio a gente tem essa boa notícia, que é começar a fazer essas entregas dos Chromebooks. E concurso público, há perspectiva para a educação? Há necessidade, permanentemente há essa necessidade, mas a gente precisa olhar isso com muito cuidado, porque, veja, isso remonta ao outro assunto. Sim. O Fundeb 100% significa dizer que não há espaço para você pagar novos profissionais, porque nós estamos pagando os profissionais atuais. Então, da onde que vai vir esse recurso sustentável para a gente fazer mais? Então, esse exercício tem que ser tratado. Isso não é uma conta simples, mas a resposta dura, curta e direta. Teremos que fazer concurso. Mas no nível que a gente gostaria, provavelmente não conseguiremos, porque não há como pagar, né, o quantitativo que a gente gostaria de ter. Mas há outras estratégias que a gente está pensando para os próprios profissionais que hoje estão Mas atuando. teremos que fazer esse ano ainda? Essa é uma agenda do governo, eu não saberia te responder, porque essa questão de espaço, tempo e capacidade de realização, isso não está no âmbito da Secretaria de Educação. Marcelo, gostaria, como falei, a gente acabou esticando um pouquinho, porque e tinha mais assunto para a gente tratar, então já reforço o convite para uma próxima oportunidade e agradeço a sua participação. Eu, mais uma vez, quero agradecer, te parabenizar, desejar muito sucesso aí nessa sua empreitada. Eu sei que começou não faz tanto tempo assim, mas vai muito longe, né? Te respeito muito quanto profissional, né? Te conheci nesse meu retorno para campus, mas valorizo muito o seu trabalho, tá? Realmente parabéns, torço muito pelo sucesso. E quanto ao nosso papel também dizer aos nossos educadores, aqueles que acreditam na educação, acreditem sim na educação de campus. Nós estamos num processo de avanço e política pública, mudança, ela não acontece do dia para a noite. E nós estamos nesse processo. Agora, é preciso cada um fazer a sua parte, confiar, como o próprio prefeito Vladimir fala, né? Nós temos que trabalhar para dar as respostas, mas o trabalho está sendo feito. Só que você não planta. Quando você planta uma mangueira hoje, você não vai poder colher a mangueira no dia de amanhã. Mas quando você passar a colher, seguramente você vai ter mangueira todo ano. E a você que nos acompanha, siga o Manchete RJ nas redes sociais e fique ligado também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!